Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana, um oferecimento de Tizan que prepara todo esse estúdio, toda a nossa mídia social para chegar até você com qualidade incrível. Se você quiser trazer seu podcast para cá ou sua rede social, fala com o pessoal da Tizan, tá certo? LPM, soluções de TI. Se a sua empresa está passando por algum problema nesse setor de tecnologia, fala com os caras, têm experiência há muito tempo no mercado, são grandes no Brasil e vão resolver todo o problema que você possa ter nesse sentido. Quer morar nos Estados Unidos? Já pensou? Levar sua família para morar nos Estados Unidos? Seus filhos, todos pequenininhos, falando tudo inglês. Quer saber como é que pode acontecer isso na sua vida? Fala com a Nexus Next. O Lucas Negrin vai te atender e vai abrir o caminho para você realizar seu sonho americano. Hoje é especial. Ricardo Tabachi, tudo bem? Tabachi, que prazer, cara. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Não, o prazer é todo meu. Como eu te falei antes aqui de começar esse podcast, é um prazer estar num espaço que a gente tenha, né, a possibilidade de falar sobre o voleibol com pessoas que foram do voleibol, pessoas que são do bem e que estão querendo ver o voleibol crescer cada vez mais. Eu acho que é um espaço que tem tudo para decolar e dar certo esse voo aí, tenho certeza. Tabachi, sabe que eu lembro o primeiro dia que eu te vi na vida? Você acredita nisso? Não acredito, não. Eu juro pra você, eu vou contar. Eu era mirim no Banespa, tô falando isso em 1987. Aí a gente ia ter um amistoso contra o Fluminense, no Banespa. E eu morava com o Gilvan, o Gilberto, Ludwig, Foram meus né? atletas todos. Aí esses caras falaram assim, não, o Tabachi, não sei o que, do Fluminense, é o técnico do Fluminense. O Tabachi é muito bom, muito bom, muito... Sim. Aí eu tava na quadra e eu vi você entrando no ginásio 4. Mas igual, a mesma coisa. Alguns aninhos se passaram. Vai passar, mas você tava no mesmo estilo, assim, ó. Eu lembro que você tava de bermuda, camiseta do Fluminense e tal. E aí era um time que... Eu lembro que o Leozinho jogava nesse time. Leozinho jogava. Leozinho foi meu mirim também, na Bradesco. Eu comecei na Bradesco, né, como técnico, naquele ano auge do voleibol, né, onde tinha Bernardinho, Bernard, Renan, jogavam na equipe adulta. E eu comecei como técnico da equipe mirim. Jogava o Gilvan, jogava o Leozinho, enfim, essa garotada toda que veio pro Banespa. O Mirim 7-2, né? É, a Mirim 7-2. Mas você começou com o quê? Com 18 anos você era técnico? Comecei com 18 anos. É mesmo? É, foi isso. Eu fui atleta, né? Até meu auge da carreira, eu sempre costumo brincar. Foi uma seleção brasileira sub-19, que eu tinha meus 17 anos ali, um sul-americano que a gente disputou no Paraguai. E a partir dali eu vi que, né, minha carreira tinha que se encerrar em função da minha altura, enfim, eu sempre fui, né, muito baixo, mas tive essa oportunidade, esse privilégio de jogar uma seleção brasileira, jogar um sul-americano. E naquele momento ali, os treinadores, né, dessa equipe, né, da seleção brasileira, que na época era o Jorjão, técnico, Jorge Barros. e o Marquinhos Lerbach, que era o assistente técnico. E eles me convidaram para participar da primeira seleção, né, em 89, Infanto Juvenil, dessa geração, Marcelo Negrão, Leozinho, enfim. Então foi ali que eu comecei a trabalhar já. A seleção que foi a primeiro mundial da história do Brasil. Foi o primeiro mundial. Cara, será que eu consigo escalar esse time? Vamos em 89. Vamos ver. Era Leozinho levantando, Marcelo Negrão, Gilvan Schwanck. É isso? Pinha. Tinha o Betão também. Betão da minha cidade, Taquarituba. Pinha. E eu não lembro quem que era outro ponteiro. Pinha. Queijinho. Isso mesmo. Que memória, tá vendo? Aí. A seleção foi o primeiro título mundial do Brasil masculino, né, em 89 em Dubai. Então foi uma geração assim que, né, veio o Marcelo Negrão, enfim, surgiu o Leozinho também, hoje um excelente treinador, participava dessa seleção. Ele tá de técnico de onde mesmo agora? Ele teve no Irã agora, né, junto com o Maurício, teve agora na VNL. E teve rodando o mundo aí, teve nos Emirados Árabes, no Japão. Leozinho que tem a minha idade, mas parece ser muito mais velho que você, né? Porque ele ficou cabelo branquinho. Ficou branquinho, agora ele está se cuidando um pouco mais. Né? Emagreceu. Quem estava gordo, e hoje está super disciplinado. Cara, mas é uma carreira de técnico que começa extremamente cedo e extremamente num nível incrível, né? Para 18 anos. É verdade, eu tive o privilégio, né, de trabalhar com pessoas que foram meus treinadores, né? Como eu falei, o Jorjão foi meu primeiro técnico mirim. Então, assim, eu tive
né, a oportunidade de trabalhar com um cara que é referência, né, foi referência no mundo todo como treinador. E na época que eu fui para Bradesco, a convite do Jorjão, para trabalhar com o Mirim, essa equipe com 19 anos, eu tinha a oportunidade ali, né, como iniciante, de estar convivendo com os melhores. Na época, como eu falei, Renan, Bernardinho, Badá, Marcos Vinícius. E ali eu era técnico do Mirim, depois eu fui do infantil também, e acompanhava todos os treinos da equipe adulta. Em alguns momentos eu jogava, participava de viagens, excursões da seleção adulta ali, como, né, observador, enfim, como estagiário, vamos dizer assim. Mas ali foi minha grande escola. E o Bebeto, a partir dali, né, que a gente teve a oportunidade de nos conhecermos mais, ele era o coordenador do projeto como um todo da Bradesco, o Jorgeão era o técnico dessa equipe. E na época que terminou a Bradesco, ele fez o convite para mim, para ir para Chapecó. E eu optei por continuar ali no Fluminense. Enfim, tinha uma garotada toda ali de mirim infantil que trabalhavam, né, nesse período ali, e eu optei por continuar. E em 89, quando o Bebeto retornou, né, como técnico da seleção, ele fez o convite para mim, ainda sem o técnico da seleção juvenil, para que participasse de um treinamento, fizesse parte da comissão técnica, de uma estrutura que treinava em Brasília, a seleção brasileira adulta com a juvenil. E a juvenil na época era simplesmente Tandy, Giovanni, era aquela geração, De né, de 92. 70, Aham. que foi depois, né, nascido nos anos 70, e que depois se tornou, a partir desse Mundial, né, que a gente foi em terceiro lugar, foi medalha de bronze na Grécia, o Jorjão era o técnico. Então eu fui para Brasília, assim, com o Bebeto me chamando para poder participar dos treinamentos, sem saber quem ia ser o técnico da seleção juvenil. O Bebeto tinha comentado que a vontade dele, né, era trazer o Jorjão, mas não tinha nada certo. Então eu fui para Brasília e participava dos treinamentos, dando treino também para a seleção adulta, juvenil, para essa garotada, né, que estava aparecendo ali, estava surgindo como grandes valores. Uma seleção maravilhosa, né? Como eu falei, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Janelson, Pezão, Douglas, enfim, era uma geração que poucos anos depois se tornou campeão olímpico. E a partir dali eu continuei trabalhando nas categorias de base, né? Já aproveitando, Aham. né? Falando um pouquinho demais, mas trabalhei em 89 e após esse Mundial Juvenil, Marquinhos Lerbach foi efetivado como técnico da seleção infanto. E eu tive a oportunidade de trabalhar também como assistente dele. Então, fui em 89, depois a gente foi a um Mundial em 91, Mundial em 93, que a gente foi campeão também, foi o primeiro título Mundial Sub-21, né, com o Marquinhos Lerbach, já essa geração do Schwanck, Nauber, enfim, essa geração 7374. 73, 74. Betão, Pinha, o Marcelo Negrão não foi, porque na época ele estava no Banespa já, na Já equipe tava no adulta, adulto. mas ele tinha idade para participar desse Mundial. E a gente foi campeão mundial também. E ali em 93, né, após esse campeonato mundial, o Bernardinho teve, né, o convite para iniciar na seleção adulta feminina. E eu não tinha nenhum contato com o Bernardo, né, nesse período. O pessoal fala muito, o Bernardinho, aquela panela dele e tal, mas na época eu era técnico de uma equipe do Rio, que chamava Rio Forte Feminina, e tinha participado já dos treinamentos, ele já me conhecia, né, como técnico das categorias de base, essa parte de fundamentos, essa parte de base mesmo, né, de estruturação da equipe. Eu sempre fui mais ligado a essa área, né, de desenvolvimento técnico. E o Bernardo veio com essa implementação, né, das estratégias táticas, enfim, de conhecimento que ele já vinha, né, como atleta, já trazia isso, né, na essência dele, e vindo da Itália. Então, foi o momento que a gente teve a oportunidade de colocar isso em prática na seleção feminina, final de 93 para 94. Então, a partir dali que eu comecei essa longa trajetória que estou até hoje aí com o Bernardo, desde 93 para 94. Cara, 93, 2003, 13, 30 22, anos. 41 anos. Não é isso? Bom, 3, 13, 30. 23, É, 31. 31 anos. Está junto aí nessa.
Então, a Você conhece caminhada é melhor ele longa. do que o Bruninho, né? A caminhada é longa. Conheço bem, conheço bem. Inclusive que é minha mulher também, porque eu estou já há 27 anos casado e desde então eu estou casado com o Bernardo também, que a gente Aham, sempre dividiu o aham. quarto, enfim, esse tempo todo, não só na equipe, né, na época da Rexona, quando começou o projeto em 97, até hoje, né, a gente trabalha junto nos clubes, como na seleção também. Então, eu venho desde a seleção feminina, né, em 2000 a gente fez a transição para a masculina, que também foi um grande desafio, né, a gente não sabia o que que era, como é que o pessoal ia nos receber, todo mundo falava, pô, o Bernardinho é do feminino e tal, nunca trabalhou com masculino no Brasil e tinha essa resistência também inicial já nessa época do feminino, que o Bernardo vinha da Itália, né, um nome que surgiu, né, um nome já que vinha sendo trabalhado, né, ao longo do tempo pela liderança, enfim, pelo Bebeto, o Nussmann já vislumbrou nele, né, um grande líder, acho que foi o grande, né, mentor ali do Bernardo, que deu essa oportunidade para ele, fazendo o convite. Então, a partir dali, a gente começou a trabalhar junto e estamos juntos até hoje. Eu ia te perguntar no começo, como você estava contando, se você é filho do Bené também. Eu trabalhei com o Bené, tive o privilégio de trabalhar. Não fui atleta dele, mas na época que eu trabalhei como técnico no Fluminense, trabalhei nas categorias de base ali durante 3 anos, quando acabou a Bradesco. O Bené me adorava, gostava, enfim, eu levava ele para todas as Legal. competições. E na época que ele era do Fluminense, para você ter uma ideia, assim, eu joguei no Fluminense também, né? E quando eu fui para Bradesco, por eu estar lá e o Bernardinho tá lá, o Bernard também, que foi cria do Bené, a gente convidou ele para participar, né, do projeto lá da Bradesco, tá podendo estar junto, enfim, desenvolvendo essa garotada. E ele foi para Bradesco, abandonou o Fluminense depois de muitos anos. E aí, quando acabou a Bradesco, ele voltou para o Fluminense. Então, eu tenho uma ligação muito forte também. Tive uma ligação muito forte com o Bené. Como que a gente pode explicar quem que era o Bené no vôlei, assim? Porque eu conheço ele, tipo, eu sei da entidade Bené, né? De ter, você ter sido técnico do Bernard e tal. Bernard, Mas, assim, Bernardinho, Badá, essa Fernandão. geração 84 toda, Ele era um assim. cara assim que era apaixonado pelo voleibol e garimpava, né? Ele sempre brincava, né? Que Copacabana era a Broadway dele. Então ele estava olhando o tempo todo. O Fernandão ele pegou, por exemplo, no Maracanã, um jogo, torcedor do Vasco, na torcida, um molecão grande, levantando lá a bandeira do Vasco e tal. Molecão, vamos lá no Fluminense treinar. Né? O Bernard jogava basquete no Fluminense, ele viu o talento pro vôlei, vamos. E assim ele ficava, né? O prazer dele era peneirar essa garotada, via na rua garotada com talento e levava para o Fluminense. Então ali no Fluminense ele tinha um espaço, né, sensacional e era um cara que a gente sempre, né, fala que quebrou todas as barreiras, né? Que ele era negro, né? Dentro do Fluminense, que era um clube super tradicional, analfabeto. Então ele conquistava assim todos os atletas, né? Os pais, ele tinha um carinho, esse amor que ele passava, né, para os atletas, ele transmitia para todas as famílias, enfim. Então todo mundo que passou ali pela entidade Bené é sempre muito grato. Nossa, muito legal, porque eu conheci, antes de eu começar a jogar no Bonespa, que foi o primeiro contato, né, com, com o eixo Rio-São Paulo, Minas, conhecer o mundo do vôlei, né, maior de primeiro time, assim, vindo do interior, eu só lia a revista Saque, né, e tinha uma matéria uma vez com ele, assim, É, tal, uma foto, assim, ele era incrível, ele era e, uma pessoa que, enfim, é um caso à parte. Acho que hoje eu não sei quem seria essa pessoa, né? Hoje a gente tem várias pessoas trabalhando, né, com garotada e tal, mas com outras condições, com outra estrutura. Essa questão, né, da abordagem no menino, né, na menina também é diferente, né? A é, gente tem que tomar muito cuidado. A gente brinca muito, né? Mais ou menos como tem casos, né, de pai e mãe de Miss, né? Que é o pai de atleta hoje em dia, né? Desde base, quando vê um potencial muito grande, né, no menino ou na menina, tá já ali acompanhando de perto, participando de todo esse processo. Então, todo cuidado, né, em muitos momentos excessivos, né, talvez seja um cuidado a se ter, né, nos dias de hoje. Então, essa abordagem a gente tem que tomar muito cuidado. Se chegar na rua hoje, como o Bené chegar, ô molecão, tal, chegar, quer ir lá no uhum. Fluminense treinar, né, o pai já vai ficar desconfiado, enfim. Então, acho que nos dias de hoje a gente tem outros caminhos, né, para poder conquistar, né, e trazer essa garotada. E eu costumo falar assim que o grande segredo, e o Bené tinha muito isso, né, por todo mundo que passou por ali,
E hoje, mais do que nunca, assim, para os treinadores que estão se iniciando, eu sempre falo isso, né? Que o grande segredo do treinador é você manter, né, essa garotada nessa faixa etária aí de 13, 14, adolescente ainda, motivado para treinar, né? Abrindo mão de várias atrações que tem, né, fora, nas redes sociais. Antigamente a gente perdia uma festa aqui e ali. Hoje em dia, né, o garoto abre mão de muita coisa, né? A atleta abre mão de, né, várias atrações que tem, atrativos que tem ali, que ela está vendo ali na rede social, né, acontecendo. Então, se essa criança não tiver, esse adolescente não tiver muito motivado, ele não tiver prazer em estar ali, né, no dia a dia, nesse processo que é duro, que a gente sabe que tem que abrir mão de muitas coisas, ele acaba ficando no meio do caminho. Então, vai, né, seguir outros caminhos. Então, eu acho que esse é o grande segredo e serve para tudo, né? A gente no adulto também, você motivar, né, a atleta adulta, o tempo todo tá ali naquela rotina, treinar de manhã e de tarde, sendo exigida, né, sendo cobrada. Então tem que ter, né, diria um talento assim para manter esse grupo motivado, né, tá no treinamento ali, se motivando a se desenvolver, vendo coisas novas. Se você ficar naquela rotina ali, né, diária, acaba sendo muito massacrante, cansativo e desgastante, né, mentalmente para esses atletas. Então, acho que é o grande segredo assim, hoje em dia, você ter esse cuidado, né, com a motivação dos atletas que, Principalmente depois que consegue conquistar alguma coisa, né? Que sem daí, dúvida, já consigo, né? E esquece do tem muitos, processo. tem muitos. Você falou dos pais, né? Você usou a analogia do pai de Miss e tal, o pai de atleta hoje em dia. Você já viu, evidentemente que eu tô falando isso, mas o apoio dos pais é extremamente importante, talvez seja mais importante do que o apoio do clube até. Mas você já viu pais estragarem atletas? Você já viu perder atletas por conta Já da vi, relação? já vi. Já tive situações assim. Eu mesmo, quando era técnico de mirim infantil, tive uma experiência, por exemplo, de um pai de um atleta que levava a torcida organizada, pagava bicho pro filho, entendeu? Cobrava, enfim, fazia torcida assim, e eu sentia que o garoto, ele não se sentia à vontade. Então, assim, é importante, né, esse apoio, como você falou, fundamental, né? E hoje em dia, mais do que nunca, né, porque essa garotada cada vez mais cedo está saindo de casa, né, abrindo mão da família, então é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Mesmo numa equipe adulta, a gente hoje tem, né, jogadoras muito jovens que saíram cedo de casa, vão para o Rio de Janeiro, por exemplo, né, um grande centro, longe dos pais, né, longe da família, longe dos amigos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, uma abordagem diferente que a gente tem que ter, né? Complementar, como você falou, aos pais que estão apoiando lá de longe, estão confiando, né, na estrutura, deixaram ali, porque tem que confiar. Você imagina, né, um filho com 16, 15 anos ir para o Rio de Janeiro, né? O pai muitas vezes não tem a oportunidade de acompanhar. Hoje em dia tem alguns que acompanham, já está virando um pouco, né, essa cultura do futebol, né, Aham, do eu pai ia abrir falar isso. mão para poder, enfim, acreditar no sucesso do filho e, de repente, né, poder ajudar a família mais na frente. Isso também se torna uma pressão que a gente conhece muito bem no futebol, mas que no voleibol já tem muito. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter e é constante, né, de dar esse suporte, né, esse apoio psicológico, não só na quadra, no treinamento, mas fora dele, é fundamental, faz a diferença. Quando eu joguei no Palmeiras, acho que foi o segundo ano, no primeiro ano que eu joguei no Palmeiras, joguei 2 anos, 91, 93, antes de ser Parmalat. Vôlei, né? Joguei vôlei. Aí, quando a gente tava treinando no juvenil, tinha um menininho que ficava com o pai do lado de fora, com a bola de futsal, fazendo embaixadinha em volta da quadra sem deixar a bola cair, e o pai acompanhando. Loucura. Que depois ele treinava futsal, e o molequinho continuava, não tinha chance de treinar. E um dia deixaram, porque o moleque era bom, né? Era muito habilidoso. Ele entrou na quadra pra fazer o jogo, o pai ficava, dribla aquele, isso, não passa a bola, faz. É, uma Ah, loucura. não colocaram o moleque. Assim, É uma loucura. né? Tipo, é muito. É muita loucura. Eu tenho um filho, né, joga futebol, ele joga sub-17 no Bangu, que é uma equipe, né, menor no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Passa frio toda vez que vai pra lá. Ele vai, pega, vai de bicicleta elétrica até o metrô, do metrô ele pega, vai pro trem, do trem ele vai lá pro Nossa. subúrbio, enfim, todo dia, sai 6 horas da manhã. Eu costumo falar para ele, nunca fui a um treino. Jogos, por exemplo, fui em raríssimos, até em função da minha agenda, mas esse ano, por exemplo, jogou o estadual todo, eu não fui a um jogo, porque eu,
enfim, esse ambiente, como você falou, de sentir os pais ali pressionando e tal, me incomoda um pouco. Então, eu prefiro deixar ele à vontade, entendeu? Confiar, né, na comissão técnica. Eu fiz questão de conhecer, né, os treinadores, enfim, e o treinador, por coincidência, até um português, né, no Bangu, cara sério, enfim, que eu tenho pessoas conhecidas, profissionais que conhecem. Então, acho que o grande segredo é esse, como você falou, é confiar. A partir do momento que você confiou na comissão técnica, né, aquele caminho ali que vão ser segundo os pais, né? A gente sempre fala isso, né? Não tem como você estar ali no dia a dia, o esporte sempre é complementar. E o meu filho, eu falo isso sempre, vai abrir mão em alguns momentos do estudo, porque é difícil conciliar, ele está estudando, mas sai, volta do treino todo dia, vai direto para a escola, perde um pouco na escola, mas ao mesmo tempo ganha, né, na vida. Então, eu acho sempre isso. Essas meninas, a gente tem o cuidado também de estarem sempre estudando, acompanhando, a gente tem esse cuidado, mas acima de tudo esse cuidado, né, na formação, né? Porque é a nossa missão também como profissionais. A minha filha tem 10 anos, né? E esse ano, ela me pediu pra treinar vôlei. E ela nunca tinha demonstrado, assim. Ela não gostava da competição, assim, ela gostava da brincadeira e tal, assim. E daí tem um vídeo até bem legal na minha rede social que eu mostro eu treinando com a seleção no Mundial de 2010. Você não tava, né? Eu não estava, em Não tava, 2010 foi o tempo que eu fiquei porque fora. talvez se o uniforme caberia em mim, eu tive que usar do médico. Me lembro, essa história todo mundo sempre É, fala muito bem. e daí eu mostrei pra ela tal, né? E daí eu comecei, né, imaginar. E eu acho que eu não tenho a menor condição de ver ela jogando. Menor condição. Porque eu ia sofrer É demais, assim. difícil. E não de querer me meter, não, assim, ficar É, ausente, assim. mas de sofrer. Eu fui entrevistar o William Mago uma vez, eu tava na Globo ainda, tal, logo após a Olimpíada, e ele levou a medalha e eu tinha levado ela. E ele botou a medalha nela. Eu já fiquei emocionado. Tenho Mas a menor é condição. isso, Eu também nunca fui de falar, meu filho sabe, dos poucos jogos que eu fui, nunca ouviu minha voz. A mãe era um pouquinho mais, né, animada quando ele era menor, ele jogou futsal, jogou no Botafogo também e tal, e futsal é mais próximo ali, né? Então tem muito isso, tem essa loucura dos pais e, sem dúvida, o coração fica ali. Você quer ver, né, o Cara, filho, né, ir bem, enfim, mas eu acho que é isso, é uma escola, você tem que confiar, talvez seja melhor, como você falou, vai lá e faz, e depois você me conta como é que foi, é, do que tá ali, né, em alguns momentos que você sofre, é é, natural é. esse sofrimento com os E, filhos. e, e não, assim, eu fui um jogador que longe do nível, né, de alguém assim, mas eu tenho medo que atrapalhe mais, né, É, dela me ver assim, tal. Mas ela é muito novinha ainda para eu pensar nesse momento. Você tocou assim, você falou um negócio que o técnico do Bangu é português, né? Aí eu tava conversando com um ex-atleta de futebol, e tal, e ele falou uma coisa assim: o que que acontece hoje em dia que os técnicos portugueses estão dominando o mercado, né? Tem vários espalhados no Brasil, tem vários, né? E ele falou assim que conversou com o pessoal de Portugal e eles falaram assim: ah, e a gente tem um Cristiano Ronaldo, né? Você tem aí vários, né? Não Cristiano Ronaldo, mas tem Pelé, Romário, Ronaldo lá, né? Um material humano muito grande. O que a gente deve fazer aqui? Estudar. é isso. Estudar para produzir melhores atletas. E aí aconteceu de ter esse boom de treinadores. Aí ele falou um negócio que é o que eu quero chegar com você. Existe muito material didático de treinamento de futebol em Portugal. Nem no Brasil tem, mas assim na Europa. Verdade. Tem de vôlei? Tem muito pouco ali, sim, é uma coisa que eu sempre falo, e eu particularmente, assim, entrei nas redes sociais, vamos dizer assim, eu tenho um Instagram, nunca fui de Facebook, nunca tive uma conta no Facebook, mas uma das minhas motivações, assim, no primeiro momento, né, que eu entrei no Instagram, era de dividir, assim, um pouco do treinamento, da rotina, não é porque é melhor ou pior, eu sempre falo isso, é porque a gente está ali tendo o privilégio de trabalhar, né, durante muitos anos em seleção brasileira, e a gente tem muito pouco material, né, didático, como você falou. E eu acho que hoje a gente tem algumas ferramentas que permitem, né, as pessoas terem acesso, não é que vai copiar, vai reproduzir exatamente o que é feito na seleção brasileira, o que é feito, né, na equipe adulta, mas sim de, primeiro, entender o que é feito ali e, segundo, de poder fazer adaptações, ter ideias. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem acesso fácil a muita coisa. E uma das coisas que a gente sempre me incomodou muito assim ao longo desse tempo, a gente sempre fala isso, né? A gente fala muito das escolas, né, de voleibol. Tem a escola japonesa, né, a escola russa, a escola cubana, a escola brasileira.
tem uma escola brasileira, não tem como não ter, né? Depois de tantos anos conquistados, mas o que que se tem de material, né? Desse tempo todo que se conquistou, né? Tantos títulos, muito pouca coisa, entendeu? Então, assim, eu converso assim, muito lá na CBV, na confederação, com, né, as pessoas, né, que estão envolvidas nessa parte administrativa, o quanto é importante não só você fazer cursos, que curso você atinge, né, um grupo mais reduzido, mas ao mesmo tempo você está reproduzindo e mostrando, divulgando, né, o que é feito ali no nosso dia a dia, né? Porque Saquarema ali, a gente sempre fala, é uma grande escola, né? Para quem é treinador de voleibol, eu brinco que é a Disneylândia do voleibol. Você vai para lá, você vai ter voleibol de tudo, né? Seleção sub-17, sub-19, 21, masculino, feminino, Praia. praia. Então, quem gosta de voleibol e tem a possibilidade de estar ali, é maravilhoso. Então, se você ao menos tivesse a possibilidade de estar ali registrando todos os treinamentos e reproduzindo isso, né, divulgando para o Brasil, para o mundo, já tivemos diversos profissionais, né, de lá de fora, acompanhando lá em Saquarema, treinador do Japão, treinador da Polônia, treinador do mundo todo, né, porque sempre foi uma referência e vai continuar sendo. A gente está se desenvolvendo, né, ainda estamos, né, num momento que é questionável, muita gente fala, é difícil, momento difícil e tal, mas é o mundo todo que tá evoluindo, né? A gente sabe muito bem disso. E não vai ser nunca mais com nenhuma seleção o que foi ao longo desses anos todos, né? Dessa hegemonia do Brasil. Não tem como ser. Então, assim, o que eu falo é isso, nessa questão que você falou, né? Voltando à questão mais de metodologia, né? De material, eu acho que é muito importante, cada um de uma forma, né? Mas poder dividir um pouquinho mais. Tem gente que tem mais esse perfil, né? Teórico, que é uma coisa também que é importante, né? Sempre frisar. A gente hoje tem grandes treinadores, né? No mundo todo que vieram da origem da análise de desempenho, né? Que era da estatística que a gente falava, que hoje em dia tem programas que dá tudo muito mastigado, né? Pro atleta e facilita a vida do treinador. Mas essa questão da sensibilidade, né? Do treinamento, que é o grande segredo, na minha opinião, e o Bernardo sempre falou muito isso, né? Desde a da época que ele me convidou, não adianta você ter uma estratégia tática mirabolante, você ter conhecimento da tática, você não tem fundamento para poder Executar, né? executá-la. Então, assim, primeira coisa é isso, é desenvolver, né, a parte técnica, né, a parte do talento, que eu acho que é o grande segredo, né, da escola brasileira, de ter sido, né, ao longo desses anos todos, nunca foi o mais alto, nunca foi o mais forte, nunca foi o mais veloz, mas que pegou um pouquinho de cada dessas características e se tornou a escola brasileira. E hoje a gente está num momento que está voltando um pouco, né, e eu acho que vai beneficiar um pouco o Brasil, a escola da habilidade. Né? A gente está vendo aí A França é a isso, né? França, Japão, Japão, né? enfim, Eu sempre voleibol brinco, que desculpa, Tabacho. Eu sempre brinco aqui que o Japão parece parece que eles estão jogando pulandinho, assim, ó, o tempo todo, assim, né? é bonito E de é ver. muito. Parece videogame, né? Exatamente, é muito Parece bonito de ver. videogame. E há pouco tempo atrás, eles perderam ao longo do tempo também essa qualidade técnica. Porque foram buscar outra coisa que estava lá. Exatamente. Buscaram, veio um treinador francês, né, com outra metodologia, preocupado um pouco com a força. E hoje é maravilhoso, né? Quem gosta de voleibol, ver o Mais legal de Japão assistir. jogar é incrível. É uma aula de voleibol. A França é a mesma coisa, o Brasil foi buscando, né, ao longo do tempo se desenvolver também na força, porque tem, né, ao longo do tempo aí grandes conquistas, jogadores fortes também, mas eu vejo assim de uma forma positiva essa volta um pouco do resgate da técnica, né, da habilidade. Não ficar muito só naquela coisa da força, porque isso está fazendo um pouco a diferença. E a gente está atento. O Bernardo, a gente sempre fala, o Zé Roberto, são, né, duas grandes referências no mundo todo, e estão aí, né, esse tempo todo, né, no top, por isso, que eles estão sempre buscando, né, o que está acontecendo, nos adaptando no treinamento. O Bernardo é uma pessoa que eu estou no dia a dia ali, está sempre cobrando, né, esse algo a mais, esse diferencial na parte técnica das atletas, de começar a entender um pouco, e é um processo que demora. Na seleção, a gente, né, com essa volta do Bernardo, esse grupo sofreu um pouco por isso, porque foi muito pouco tempo É. para
se entender, né, É outra essa mentalidade, proposta né? de... Outra mentalidade. Então, assim, são questões assim que eu vejo que o Brasil tem muito, né, ainda a conquistar, vai continuar estando no bolo, né? Muita gente fala, questiona. Hoje em dia, né, a gente tem as redes sociais que acabam alavancando muito mais, né, as coisas negativas, porque quem está ali, né, está querendo, enfim, de alguma maneira questionar, botar para baixo, mas e eu volto a falar, esse espaço aqui, por exemplo, é um espaço muito importante para isso, né, para contrapor, né, essa abertura que tem um lado bom das redes sociais, como eu falei, da gente poder, né, Massificado, divulgar, exato. mostrar mais o trabalho, mas ao mesmo tempo dar brecha para um monte de gente que trabalha até com voleibol, mas que não entende o porquê, quer ver o voleibol ruim, quer ver o voleibol perder, só quer ver o lado ruim. Então, assim, eu acho que é um espaço muito bacana para isso, né, para a gente poder continuar mostrando, né, as coisas boas, as histórias do voleibol, né, que você conhece muito e você teve do outro lado. Acho que isso que é o mais importante, porque ali, assim, ao longo do tempo, eu vejo, assim, algumas situações, já passei muita coisa na minha vida, né, assim, apesar de não demonstrar tanto, mas, assim, eu tenho uma leitura, assim, muito boa de quem realmente, né, quer ver o voleibol crescer, né, quer fazer, né, o voleibol evoluir, e ao mesmo tempo tem as pessoas que estão ali para ver o circo pegar fogo, né, por não estar, de repente, no esquema ali, né, da seleção, tem o desejo de estar, e eu sempre falei isso para todas as pessoas que estão começando, a vontade de estar ali, o sonho de estar numa seleção brasileira, sem dúvida deve existir, mas acima de qualquer coisa, as pessoas têm que se preocupar com a sua rotina, com o seu trabalho e desenvolver, porque é um processo que é natural e as coisas acontecem naturalmente, né? Não adianta você ter o sonho e a gente hoje, enquanto tem, né? A gente sempre fala muito isso, as pessoas ficam, tem que trabalhar, preparar para frente, mas enquanto tiver, independente da idade, né? O Bernardo e o Zé Roberto são os dois monstros do voleibol mundial. Eles estiverem motivados a estarem na seleção brasileira, não tem, Não tem por que não mudar, tem né? que pensar em É. mudar nada. Mudar para quê? E se fala muito também na questão de preparar, né, os profissionais para substituir. Esse preparo, ao longo da história, ele nunca existiu, vamos dizer assim. Preparo é natural, como eu falei. Preparo é no processo, é no trabalho dos clubes, né, onde o profissional vai se desenvolvendo. Ele não precisa estar ali como assistente do Bernardinho, assistente do Zé Roberto, para um dia se tornar técnico da seleção. Até porque o Bernardinho, ele não foi formado para estar ali. O Zé Roberto, a mesma coisa. Eles apareceram, vieram das categorias. O Bernardinho veio da Itália, não tinha nenhum trabalho ainda aqui no Brasil, mas tinha um perfil, né, de liderança, e entrou ali. E deu certo. O Zé Roberto, a mesma coisa. Então, é um preparo que eles fizeram ao longo da carreira como atleta, ao longo da carreira como profissional, né, como técnicos, e entraram ali e souberam. Tem perfil para isso. Eu falo sempre, para ser técnico da seleção brasileira não é para qualquer um. Não adianta você ter só conhecimento técnico, saber de tudo, de todas as táticas e tal. Tem muito mais do que isso. E as nossas referências estão lá em cima, né? Elas botaram lá na última prateleira. Então, para você entrar ali, eu vejo o Renan como entrou, quanto ele sofreu com isso. E eu digo sempre isso, Bebeto, Bernardinho, Zé Roberto, depois desses três, quem é que mais conquistou títulos ao longo desse tempo? Renan, como técnico, um cara que foi questionado, né, que muita gente falou, tal, que entrou, de repente não estava trabalhando. Ele tem um trabalho incrível já como técnico, né, ao longo desse tempo. Ele entrou na seleção brasileira, você deve lembrar bem, acho que você estava lá, né, na Liga Mundial em Curitiba, que a gente fez aquela Sim, final sim, sim. contra a França, foi 3-2 ali no tie-break. Logo no primeiro ano, a gente foi para a Copa dos Campeões, o Brasil foi campeão. A gente foi para o Mundial, o Brasil foi vice-campeão. A gente foi para a Copa do Mundo, o Brasil foi campeão. A gente foi para o segundo Mundial do Renan, o Brasil foi bronze. Ou seja, cara vitorioso, entendeu? E se questiona, porque o Brasil é isso. Com as redes sociais, que eu falo com toda a propriedade, porque o Renan, particularmente, ele, né, sofreu e não esconde de ninguém isso. Talvez ele não tenha sabido lidar ali com a rede, porque
é cruel, né? Se você está ali acompanhando, né? Eles principalmente, a gente é raia miúda, a gente está ali na rede social, vai falar uma besteira aqui e ali, vai criticar, não tem repercussão nenhuma, mas esses caras, eles têm que estar imunes a isso, na minha opinião. E o Renan, ali, ele não soube lidar com isso, mas uma crueldade, porque o cara super vitorioso, saiu, né, com a conquista que foi, né, o pré-olímpico ali, uma conquista maravilhosa. Então, é um técnico sensacional, técnico muito bom, muito capacitado, com um perfil diferente, né? Ele mesmo falava, né, eu me lembro que foi perfeita a frase dele, quando ele assumiu na seleção brasileira, né? O pessoal fala, qual é o teu perfil? É mais Bernardinho, mais Zé Roberto? Ele falou, tá aí, uma prova maior que não tem perfil, eu quero ser, é um perfil Renan, porque não tem uma linha para ser, né, melhor ou pior. Até porque o Bernardinho e o Zé Roberto são linhas bem diferentes, bem distintas, e os dois ganharam muito, né? Ganharam tudo. Então, cada um construiu a sua, né, da sua maneira, e o Renan construiu, deixou um legado incrível aí. É um cara que você teve a possibilidade, né, a oportunidade de trabalhar junto, enfim, conhecê-lo. Um cara assim que tem um cuidado também, né, com as pessoas, né, que eu acho que cada vez mais isso é muito importante. Como a gente estava falando antes, não é só o trabalho técnico, não é só o conhecimento tático, é o trabalho, né, a parte humana. Ele tem, né, esse feeling, tem essa sensibilidade, é um cara que, né, sabe lidar muito bem com as pessoas, sabe motivar todo mundo com o seu jeito, cada um com o seu jeito. O Bernardinho tem o dele, o Renan tem o dele, e conseguiu muita coisa, né? Você falar, pô, o cara que foi a 2 mundiais, conseguiu 2 medalhas, o cara é ruim treinador, é um técnico que, entendeu? Não é vitorioso. Engraçado, né? Você falou do Renan e eu fui atleta dele, né? Quando ele volta da Itália para assumir o Palmeiras, eu tava no Palmeiras, né? E eu lembro exatamente como eu falei de você, eu lembro exatamente quando eu ouvi pela primeira vez. A gente tava treinando, aí eu fui sacar, aí parei porque ele passou na minha frente, assim, opa. E aquele, pô, daí você tá mexendo com o emocional mesmo, daí você fala assim, esse cara. E você falou do Renan, ele é bom, cara. O treino do Renan é um negócio espetacular. O treino, assim, de você treinar, ó, o Renan vai dar treino hoje, assim, vai ser assim, assado. Cara, era uma delícia treinar. Só pra você ter uma ideia, assim, o Milinkovic, né, a gente foi campeão da Superliga pela Unisul e o Renan era supervisor e o Weber era o técnico. E o Weber, sei lá, acho que tava na Argentina de férias e o Milinkovic veio para se apresentar e treinou eu e o Milinkovic um dia, só nós dois. E o Renan deu treino. E o Renan bateu bola com a gente. Cara, falar pra você assim, tipo, que gostoso, sabe? Você fala assim, nossa, que legal, cara. É isso que é ele vôlei, é um cara, assim. ele é um acima cara... da média, assim. Já está convidado pro podcast, eu convidei já várias vezes, tal. ele Tá me virá, enrolando, tá me ele enrolando, virá, tá ele me virá. enrolando. Mas você falou, eu queria tocar em vários assuntos, né, com você, assim, você tá muito inserido, né? Primeiro, assim, existe entre safra de atletas, porque você falou assim, ó, você está voltando uma forma de jogar mais técnica, Japão, França, como exemplos, né? E a gente está vivendo, assim, uma entre safra de atletas técnicos, assim, bons, a gente está vivendo essa baixa de qualidade ou não? Não, eu acho que a gente tem potencial aí para se desenvolver, mas é que a gente sempre fala, o Brasil aqui, a cobrança lá Em é cima, né? constante, é imediata. Quando você coloca, né, os mais jovens para entrar e ter mais espaço, o pessoal vai cobrar resultado. Aí quando, enfim, você não coloca, o pessoal cobra de espaço para os mais jovens. Então, assim, a pressão para esse processo, eu digo que no Brasil sempre foi mais complicado. Você nos Estados Unidos, na França, né, o voleibol é quinto, sexto, sétimo esporte. Então, Tem o pessoal pressão. vai jogar VNL, É. não tem pressão. Põe a garotada, põe, né, a molecada para jogar e não tem cobrança. Aqui Vai a aqui, gente né? põe, vai botar ali no Maracanãzinho, o pessoal vai Vai com jogar. o Sub-21, que foi campeão sul-americano Vai agora. jogar tomate na cabeça, entendeu? Então, assim, é um processo ali, eu acho que a gente tem que ter, e essas pessoas que estão à frente, elas têm, né, bagagem e moral para poder assumir isso, porque é um processo que exige alguma renúncia, né, de resultado eventualmente, para poder colher lá na frente. Agora eu tenho certeza assim, que o Bernardo vai ter um período, né, maior, como você falou. Anteontem teve um jogo, não sei se você assistiu, Brasil e Argentina, O do Sub-21? Sub-21, Eu sul-americano. vi ontem também. Ontem foi um jogo Hoje pior foi mais tranquilo. tecnicamente, foi mais tranquilo, mas o jogo Sub-21 contra a Argentina foi um jogaço.
assim, de altíssimo nível. Você tem um garoto, um Brian, né, que é um garoto O moleque vai novo, na o lua, moleque né? é um fenômeno, assim, me lembro muito o Wallace, É. né, quando apareceu, quando surgiu nas categorias de base, tá lógico, vai errar, com a idade que tem, mas um potencial incrível. Tem um Marcos na ponta de 2,10 m, Capitão do enfim, time, então né? capitão do time, então tem potencial. Acho que o objetivo agora, o Maicão, que está, né, jogando aí há muito tempo, um garoto enorme, um potencial enorme. O Bergman, né, que teve com a gente já, enfim, Adriano, que está surgindo aí. Então, são jogadores que têm potencial, né, incrível para poder se desenvolver, dando tempo a eles, né? Eu acho que é importante assim esse processo que a gente sempre fala para eles. Acho que hoje, mais do que nunca, os empresários, né, desses atletas, que eles já têm empresário, atletas de 14, 15 anos. Mirim já tem empresário. Então, eles terem essa visão, né, do quanto é importante jogar, né, não estar somente, né, numa equipe de ponta, uma equipe que ele vai, de repente, receber um pouquinho mais, mas ter essa visão para que o atleta realmente possa se desenvolver, né, e vai se desenvolver jogando. Então, tem muitos atletas aí que estão tendo menos espaço, com talvez mais potencial, outros com um pouco menos, mas que estão jogando efetivamente, estão deslanchando. A gente tem vários exemplos aí, né? O César é um exemplo de jogadores, né, que surgiram ali, o Darlan, que foi para lá e se desenvolveu, né? O Bergman, a mesma coisa, está jogando, né, ao longo do tempo aí, né, jogando efetivamente, sofrendo e tal, mas hoje é um jogador top de linha. Então tem muito jogador que é importante ter esse espaço. Se você está há muito tempo, né, ali só no banco, na reserva, campeão e tal, campeão, mas se você não buscar um espaço para se Perde, desenvolver né? na prática, ele perde muito tempo. Acho que hoje o grande segredo é esse, é você ver o caminho, né? Porque hoje tem essa possibilidade. Eu sempre falo isso, né? As equipes adultas aqui da Superliga, elas têm estruturas hoje fantásticas, assim, de treinadores muito competentes, capacitados e que onde eles estiverem eles vão estar se desenvolvendo, né? Diferente, antigamente a gente brincava um pouco, né? Assim, o pessoal falava, chegava na seleção, era um time ou outro que tinha uma estrutura, porque não tinha mesmo, era uma equipe ou outra que tinha uma estrutura de altíssimo nível, né? De treinamento técnico, físico, né? Uma academia de primeiro mundo, fisioterapia, um suporte como um todo para se desenvolver esse atleta. Eram muito poucas equipes. Hoje a gente tem várias estruturas, né? Vários técnicos que fazem esse trabalho e facilita nosso trabalho na seleção também, né? Os jogadores já chegam com uma condição muito melhor do que chegavam antigamente. A gente brincava, chegava na seleção, cada um no canto, na época da Itália, porque a Itália sempre prezou muito, né, pelo físico e tático, né? O treinamento, né, essa coisa do volume de treinamento nunca foi muito forte. É a escola deles. Mas quando chegava aqui no Brasil, eles sentiam essa necessidade de treinar mais, enfim, é onde eles se sentiam bem, né, e confiantes para poder desempenhar. E no Brasil sempre foi a nossa escola, né, de treinamento, de repetição. Hoje a gente tem que dosar muito, né, porque essa questão física é né, a gente tem condições de mensurar muito mais do que antigamente, né? Antigamente era mais no olho, vamos embora, vamos na disposição, o pessoal ia, enfrentava. Hoje está todo mundo um pouco, né, vamos dizer assim, mais frágil, né, nesse sentido. A cobrança é maior também, eu acho que o aspecto emocional acaba interferindo também. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem muito grande, não só nessa estrutura toda, como eu falei, do treinamento, mas com essa questão mental, né? Cada vez mais a saúde mental a gente vê que é importante e faz parte complementar para poder esse atleta estar, né, inserido Toda a num parte da esquema estrutura, de né? Tem que altíssimo fazer. nível, não tem como. Então não adianta só treinar, físico, técnico e tal, e eu acho que é o espaço que a gente mais tem que evoluir, né? Ao longo do tempo a gente brinca, um tempo atrás aqui mesmo que se falou, né, que o fisioterapeuta, por exemplo, não ia em viagem, né? Antigamente, eu me lembro num Pan-Americano em 99, a gente brinca muito com isso, né? A gente foi para um Pan-Americano em Winnipeg, o Brasil foi até campeão, a gente estava com o feminino ainda, e a gente tinha um médico que era do COB, então o médico da seleção não foi. O fisioterapeuta não tinha ainda lugar para ir, porque era limitado as vagas, né, no Pan-Americano, dentro da vila. E a gente foi direto pro Grand Prix, né, que era a antiga VNL.
E o Bernardo foi dar uma injeção de anti-inflamatório na Virna no aeroporto, entendeu? Porque, entendeu? Então, assim, hoje se tem uma estrutura muito maior, né, nessa questão de fisioterapia, se evoluiu muito, né, nessa questão do massagista, a gente, né, o Clivão, você Uma conhece, é lenda. uma Tem que lenda trazer ele aqui. fundamental, ele tem que estar. É ele mais o resto. Assistente, preparador físico, te dá um jeito. Desculpa, Dava, acho que você falou aí, a Val veio aqui e contou uma história. E agora, eu não sei se é você ou se é o Hélio, que no Japão ela engasgou com uma É, bala. era eu. Ela falou, contou essa história, engraçada. Ela estava no Como é que vestiário, foi isso, né? foi e tal, acabou o jogo. Ela botou aquela bala soft, né, que era antigamente que entalava, entalou. E aí, na hora, o médico era o Chamek, ele entrou por trás, fez aquela manobra para bala, né, sair. Eu peguei, já emendei, já chutei a bala. Falei, nossa, filha da puta, não sei o quê. Caraca, que susto. E a Né? Val teve aqui, né? Ela contou essas histórias, enfim. Contou também uma, na época, era técnico do Minas, que eu estava lá assistindo o treino dela, enfim. Muito marcante aquele episódio aqui. Foi incrível, assim. E foi tão louco como essa história me marcou tanto. Ué, toda a história, evidente, mas isso aí da bala, porque ela contou isso e a gente ia colocar no ar a matéria à noite, né? E já tinha acontecido o negócio dela, as pessoas já estavam sabendo, só que eu não estava sabendo. E eu subi uma postagem falando assim: você sabia que o Bernardo salvou a vida da Val? Isso aqui. E as pessoas acharam que ele salvou ela, ele estava em São Paulo. Uma É, loucura, assim, cara. foi bem, Cara, foi bem em foi muito seguida. doido. E assim, a gente. Foi Toda vez inacreditável. que você fala em parte mental, né? A gente lembra, tá o livro dela ali, outras redes e tal. E ficou muito marcado. A Milena também teve aqui e ela falou que no Flamengo ela teve muito problema, assim, ela passou por uma barra, assim, Teve uma barra muito grande e é muito grata também a todos nós, porque a gente tem apoio, né? situações que a gente tem que apoiar, entendeu? Que eu sempre falo, né? A gente tem, né, uma comissão já mais experiente, né, ao longo do tempo, que a gente trabalhou, né, com gerações diferentes e cada vez mais o nosso grande desafio, né, eu falo sempre isso muito para o Bernardo, né, as palestras, né, que a gente tem, os encontros que a gente teve um agora com a nossa psicóloga, né, a Mari, que trabalha, já há um tempo com a gente, né, no Sesc Flamengo, a Carla, que também que é do COB, enfim, uma equipe, né, voltada para isso e muito importante. E ela faz dinâmicas, né, não só com as atletas, mas faz individualmente, faz com a comissão técnica também. E a gente estava comentando exatamente sobre isso, né, o quanto é importante o nosso desafio, né, de entender cada vez mais essa geração, né, porque são meninas novas, uma pressão muito grande, né, eu falo sempre isso, além das pressões, né, de redes sociais, que hoje é uma realidade, você não tem como fugir disso, e é o grande questionamento que a gente tem, porque ao mesmo tempo que muitas atletas precisam, né, porque é a forma delas talvez capitalizarem, mostrarem também, né, mais o trabalho delas, enfim, é um preço muito caro, né, que se tem, né, da cobrança. Então, você saber usar a rede social, eu acho que é o grande segredo para todos nós, né? Sim. Cada um no seu grau. Não tem, lógico que atleta, quem está mais exposto, né, é proporcionalmente muito maior essa pressão. Mas, ao mesmo tempo, é necessária e faz parte da realidade. Então, você tem que saber usar. Eu, por exemplo, do meu jeitinho ali, eu não leio comentários, entendeu? Eu não vou, saiu, o Brasil perdeu, web vôlei, lançou, o Brasil perdeu e fez uma matéria bacana, ok, saiu o resultado. Os Os comentários, comentários, eu não vou olhar, porque é óbvio o que, que vai estar ali, entendeu? Da mesma forma, quando a gente ganha, a gente sabe como vai estar, não leio nem quando ganha, nem quando perde. Porque quando perde vai ter coisas óbvias ali, que vai ser pessoal o time metendo crise, pau. né? Time Exatamente. crise. Esse time joga. É E é isso. tudo muito como você lida É com o mundo, né? como lidar com o mundo. Para não ficar tão eufórico e não ficar tão Exatamente, é isso. depressivo com a Lá e crítica. cá. Então, assim, são questões que a gente tem cada vez mais com essas gerações, né? E eu falo muito isso para as meninas também, que a gente quer estar conversando também fora da quadra, entendendo um pouquinho. Eu acho que também é um processo que demanda um certo tempo, porque você, né, para ganhar a confiança do atleta, a ponto dela chegar e falar da sua intimidade, das suas dificuldades, demanda tempo. Você tem que É, ter a confiança. E faz parte também desse processo. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, não se tem tanto esse vínculo como tinha antigamente, né? O atleta ficava mais tempo com os técnicos, ficava... Hoje em dia, sai, roda, entra, sai. Então, você para conquistar isso é cada vez mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, faz parte, né, da nossa
função ali, entender essa geração. Eu brinco muito com elas quando eu estava falando, que muitas delas, assim, eu faço questão de conversar porque eu quero também entender para poder colocar em prática com meus filhos. Eu tenho um filho de 17, outro de 21. Então, muitos, né, dos atletas que eu tenho ali são nessa faixa etária. Então, quero entender para poder fazer e trazer o melhor para eles dentro de casa também, como formação, entendeu? Como preocupação que a gente tem que ter, né? Saber lidar com a rede social, uma coisa que a gente, infelizmente, é a realidade para o lado bom e para o lado ruim. Como você falou, tem que saber lidar, saber conviver. E é uma coisa muito nova. Você falar é assim, é assado, entendeu? Não tem o certo ou errado. Acho que está todo mundo aprendendo ainda e cada um do seu jeito, né? Você vai questionar ou vai julgar quem está mais exposto na rede? Talvez não, porque a pessoa pode, né, saber lidar com essa situação. Tem outros que põem um pontinho, alguma coisa, uma postagem, já vai ter outro que vai criticar e vai potencializar aquilo para o lado ruim de uma forma muito maior. Então, assim, é um grande segredo, uma coisa nova, como você falou, né, que a gente está ainda, né, tateando, temos muito que desenvolver. Como eu falei, o fisioterapeuta há 20 anos atrás ele não ia na viagem. O psicólogo hoje está começando a ter um espaço, eu acho que em breve ele tem que estar presencialmente em todas as viagens. Acho que é a função talvez a gente mais precise dar espaço para poder efetivamente estar. E é uma coisa muito nova, porque, como eu falei, tem gente que de repente vai estar aqui, né, me entrevistando que não conhece nada de voleibol. Você conhece, então é um diferencial muito grande que você tem. Da mesma forma que quem trabalha já com esporte, nessa área da psicologia, é muito importante, é totalmente diferente. Então é tudo muito novo, entendeu? Só para você em casa ter uma ideia, assim, tem uma vez na vida que eu resolvi fazer, não, vou fazer triatlo que eu quero fazer o Ironman. Né? O Bernardinho tinha esse sonho, ele até faz, né? Ainda faz. Mas eu queria fazer o Preocupado com Ironman. ele. E eu caí de bicicleta. Eu fui cair de bicicleta para não bater, por causa da sapatilha, para não bater o rosto no asfalto. Eu dei um peixinho. Eu escorreguei, estendi o braço. Não bati, protegi aqui. Falei assim, ó, o vôlei me salvou e tal, né? Aí fui nadar no outro dia, meti abraçado aqui. Quando eu puxei, eu levantei da piscina. Eu tive uma lesão de slap, que é a almofadinha que segura aqui um osso no osso aqui e tal. Tive lesão de slap. Aí eu falei assim, vou no médico, né? Vou no médico e tal, mandei o exame, o cara, lesão de slap, tem que operar. Eu falei, meu Deus, tem que operar, cara. Aí eu fui no Fabiano eu esqueci o sobrenome dele. Ele era fisioterapeuta do SESI, no masculino. Ele falou assim, ó, dá aqui seu exame, eu vou levar aqui no médico aqui do clube, porque se você levar no médico convencional, você vai operar. Fiz 10 sessões de fisioterapia, tô aqui, ó. É isso aí. Já tô nadando de novo. Mas faz toda a diferença. Tabachi, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, porque você falou assim, a gente estava no feminino, tal, daí a gente foi pro masculino, foi uma coisa nova, isso lá atrás. Agora vocês vivem isso todo ano, né? Que você tá no Flamengo o ano todo, aí chega a época de seleção, vai pra seleção. Eu queria saber como é que é a sua rotina, cara. E assim, você tem que assistir tudo do feminino, tem que assistir tudo do masculino. Pô, uma sériezinha na Netflix nunca, então, né? Mas eu procuro, assim, diferente. O Bernardo, por exemplo, ele vive 24 horas de voleibol. É mesmo? Não é brincadeira? Ele vive 24 horas, isso é real. E assim, eu particularmente, assim, e foi talvez até uma opção minha, né, ao longo desse tempo, eu falo sempre isso, o técnico, por mais que, né, a gente trabalhe com o Bernardinho, seja da equipe dele, ele entende, né, que nós somos pessoas diferentes, né? Então, assim, para você ter essa carreira como técnico, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Muito lado pessoal, família. Enfim, eu abri mão já ao longo, né, desse tempo todo de seleção, sem dúvida, muito da minha família, mas o tempo que eu tenho de folga, assim, eu procuro me desligar completamente do voleibol. O Bernardo tinha mais dificuldade porque ele, né, era casado com um atleta de vôlei, enfim. Com Então, a Fernanda, a vem aqui, se conversa... você quiser ver a entrevista com a Fernanda, tá aqui no card de vídeo. Então, assim, é difícil. E a minha mulher, ela é totalmente fora do voleibol, enfim, conhece pouco de voleibol, mas a gente procura não conversar sobre o voleibol, né, assim, no tempo que a gente está em casa. Então, dá para dar uma né, filtrada, assim, nessa intensidade, assim, de voleibol. Sem dúvida, quem trabalha com o Bernardinho, né, a pressão é muito maior, a rotina é muito maior. Inclusive, assim, quando eu sempre falo isso, as pessoas perguntam muito, quando você saiu da seleção, como é que foi e tal? Eu saí porque eu não me sentia mais ali na época, foi depois de 4 Olimpíadas, né?
em 2008, depois de Pequim, meu segundo filho mais novo, nasceu. E assim, a gente treinava em Saquarema e eu moro no Rio. Então, assim, é um perto longe. Que quando eu vi que eu estava todo o treino que acabava, né, às 7 horas, 8 da noite, eu pensava na possibilidade de ir em casa para ver meu filho pequenininho e voltar para o treino no dia seguinte, 5 horas da manhã. Eu já vi que ali, sabe, eu não estava 100%. E o Bernardo, para poder acompanhar ele, tem que estar 100%, né, na rotina, tem que, em alguns momentos, abrir mão, né, de muita coisa. A minha mulher, né, sempre entendeu muito bem, a gente, até hoje, graças a Deus, a gente está muito bem, são 27 anos de casado, meus filhos já estão maiores, e quando eu abri mão da seleção, como eu estava falando em 2008, foi por isso, porque eu não me sentia mais ali A 100%, eu me cabeça sentia tava fora. dividido, entendeu? E tive fora, me dediquei a outros projetos, né? Hoje a gente tem a Escola de Vôlei Bernardinho, que eu sou um dos diretores técnicos ali, junto com o Hélio, e me dediquei um pouquinho mais a isso. E quando foi na véspera da Olimpíada do Rio em 2016, eu muito bem resolvido, né, na minha vida, já tinha participado de 4 Olimpíadas e tal, o Bernardo me convidou. Falou, pô, Tabacho, acho que é um momento que a gente está precisando, vai ser no Rio, é uma pressão muito grande, talvez a tua participação pudesse ser importante aqui no treinamento e tal. Eu falei, Bernardo, eu tô aí, vamos embora. Meus filhos já maiores, eu já tinha passado aquela fase, né, enfim, da necessidade de estar ali mais próximo o tempo todo. E eu fui. Então, assim, surgiu a oportunidade e eu fui, assim, muito pelo esse desafio, né, que o Bernardo colocou, porque eu senti que naquela Olimpíada ali ia ser muito divisor de águas, como até a própria história da Olimpíada foi, né? Porque a gente sempre fala isso, todo mundo que vem aqui vai falar que aquele jogo da vida, quem estava ali naquele momento contra a França, né, foi o divisor de águas, que a gente se perde aquele jogo ali, era nono lugar dentro do Rio de Janeiro, o Bernardinho ia ser um cara, né, fracassado, ultrapassado, não dá mais para a seleção, enfim. E num jogo se decide tudo isso. Então, assim, eu sentia que aquele momento ali era importante para isso, né? Para o Bernardo, principalmente, né? Que é um cara que, porra, tudo que ele conquistou e tal, o cara ser questionado em alguns momentos, assim, sempre me incomodou muito, né? Como o Zé Roberto, em alguns momentos é também, enfim. São caras que só têm que ser exaltados, têm que ser, né, consultados para tudo que o voleibol brasileiro, né, mais para frente precise. E assim, depois de 2016, quando o Renan me convidou, né, para continuar, foi também um grande desafio para mim, porque eu conheci o Renan de uma forma diferente, nunca tinha trabalhado com ele também, diferentemente como as pessoas falam, ah, pô, pegou o Tabacho e tal, aquela mesma panela. Não é a panela, porque ele podia pegar profissionais que já tinham trabalhado com ele, ele me pegou e foi, assim, muito bom, né, aquele momento ali, esse tempo todo que eu passei com o Renan foi um aprendizado também incrível, um cara que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo profissional. Hoje nós somos grandes amigos. E assim, o privilégio que eu tive, né, de poder trabalhar esse tempo todo com toda a pressão do voleibol, com pessoas, né, como o Bernardo, como o Marquinhos Lerbach, como o Jorjão, Bebeto, Bernardinho, enfim. Então, esse para mim é o maior privilégio. Independente de ser técnico ou assistente, para mim, estar nesse processo todo, né, ter participado de 7 Olimpíadas, vários mundiais, enfim. 7 Então, contando, né? é. Então, assim, é um momento assim que a gente leva para ver. Como a gente está falando, isso aqui é a escola da vida, né? É você aprendendo, continua aprendendo, está, né? Hoje em dia o mundo todo diferente, né? O voleibol é diferente também, então a gente está se desenvolvendo e aprendendo. A gente está com pessoas que buscam isso o tempo todo. Não é simplesmente, vamos fazer o que a gente fez há 20 anos atrás. O pessoal acha ainda que a gente está o Te tempo todo. motiva a continuar Continua a fazendo, né? motivar a fazer, a criar, Porque porque assim, uma das características que eu sinto que eu tenho assim é a coisa da criatividade, sabe, do treinamento e tal, é que eu falo, não tem melhor ou pior, cada um tem uma forma de trabalhar, tem vários profissionais que são, né, mais metódicos, são mais, né, da escola da repetição, daquela coisa, né, da rotina. Eu sou um cara que gosto de estar o tempo todo criando, tentando desenvolver coisas novas no treinamento, fazendo com que o atleta esteja pensando o tempo todo em como vai ser aquele exercício, né? Não que ele entre no treinamento e já vou ali reproduzir como se fosse um robô, né? Já sabendo o que vai fazer. Fiz isso ontem, vai ser igual a hoje. Eu quero, a cada treino, fazer com que o atleta
esteja raciocinando, esteja desenvolvendo, né, a parte cognitiva, poder estar o tempo todo concentrado, porque o voleibol hoje é isso, né? Você fazer uma ação, né, isolada e esquecer o que está acontecendo. Eu quero reproduzir isso no treinamento. Né? Você vai passar, ou você vai na cobertura, ou você vai atacar, o ataque vai ter a cobertura. Então, esse treinamento conjugado, né, dá a possibilidade de você criar diversas situações que isso nos motiva a fazer diferente. Então, hoje em dia, você falou, é diferente. Tem bola tocada no bloqueio, você não vai matar na força o tempo todo, porque o saque está muito mais forte, a bola, né, está sempre mais estourada, o bloqueio vai chegar mais inteiro, vai ter mais chances de defesa. Então, assim, isso nos motiva assim, a estar desenvolvendo. A gente fala muito isso, pessoal. Ah, o feminino é melhor do que o masculino. Sem dúvida, né? Tem muito mais defesa. Mas o masculino, hoje em dia, quem está fazendo a diferença são os que defendem mais, né? Os que têm a chance de recuperar. E eu falo muito isso, ali, só para complementar essa parte, assim, porque é muito emblemático para mim, né? Quando a gente foi da feminina para a masculina, o Bernardo sempre falou, quero levar muita coisa do feminino para o masculino. E assim, ao longo do treinamento, no início, né, aquelas coisas, né, pô, o pessoal questionando, pô, como é que vai ser Bernardinho feminino e tal. E ele falou, não, vamos fazer igual, vamos fazer o pessoal ir pro chão, feminino é rolamento, masculino é peixinho e tal. E a molecada ia, o pessoal ia porque estava acreditando. A gente teve aquela questão também de ganhar logo o primeiro campeonato, então, né, aquela Liga Mundial em 2001, então todo mundo acreditava e o pessoal ia fazer. Aí eu me lembro uma vez o Marcelo Negrão, antes dele ter a contusão, né, uma convocação que ele participou em 2001, aí né, um desses treinos de peixinho e tal, ele falou, pô, tá baixo. E eu tinha trabalhado com ele já Na né, base. com 17 anos, ele falou, pô, tá baixo, eu não fico dolorido, não dou peixinho, não fico com essa sensação de dolorido desde a época de juvenil. Enfim, porque tinha um pouco essa cultura, sabe, de atacar e tal, a defesa não é tão importante quando entrou o líbero, então, assim, a gente veio um pouco com essa mentalidade, eu acho que foi isso um pouco que deu certo, e ao mesmo tempo agora a gente está tentando resgatar mais ainda isso, né, fazendo com que esses treinadores mais jovens também entendam e coloque essa cultura, né, esses atletas mais jovens da importância, né, da defesa, do volume, não só em atacar, em fazer o ponto. Acho que esse é o grande segredo. Acho que para a gente retomar o voleibol brasileiro. Que legal. Sem me enrolar, hein? Quantas vezes você recebeu proposta para ser técnico sozinho? Sair do... Eu, na verdade, assim, tem muita gente que de fora, assim, né, empresário, quer vir aqui para fora fazer e tal. Muita gente nem sabe, né? Eu fui técnico do Rio Forte, como eu falei, antes de entrar na seleção feminina. Fui técnico do Minas, na Lacqua de Fiore, né, em 93 para 94. Era um time que tinha Ilma, Sheila Márcia criança. Pu, Leila, a garotada. Enfim, então... E ali, assim, depois dali, quando o Bernardo me chamou para trabalhar, né, no Rexona, como assistente dele, né, no clube também, eu fiz o meu caminho, assim, eu já tinha preenchido essa vontade de ser técnico e eu, assim, tenho humildade para reconhecer que o meu perfil é outro, entendeu? É de trabalhar nos bastidores, é trabalhar a parte técnica. Eu não tenho essa coisa, sabe, de ser técnico, de estar à frente. Eu acho que é um preço, como eu falei antes, alto que você paga e que talvez para o meu perfil não compense. Eu tenho uma referência, como eu falei, a minha referência são essas pessoas, né? Que eu trabalhei, Bebeto, Jorjão, Bernardinho, Renan. Então, para ser técnico, eu quero pensar em ser o melhor. Eu tenho humildade para reconhecer que eu não tenho esse perfil, né? Que eles têm você tem que fazer tudo um pouco, né? Entender, né? Muito assim da parte, principalmente tática, que é uma parte que exige, né? A pessoa que vire à noite sem dormir, estudando, vendo. Eu já gosto mais, o meu prazer sempre foi de desenvolver o fundamento, porque eu venho da essência assim da base, de trabalhar com garotada, sabe, das seleções brasileiras de base. Isso é que eu tenho prazer. Então, o simples fato de ser técnico para mim não me dá esse prazer, não tenho esse ego, nunca tive, Entendi. entendeu? Então, esse meu ego ele é preenchido com essa oportunidade de estar com os melhores. Então, para mim, independente do convite, eu sou muito feliz sendo assistente técnico. Quantos países você conhece? Cara, não sei. Conheço muito, Para muito, os não Estados tenho. Unidos você foi quantas vezes? Muito. Eu Muito? não tenho, muito. Eu tenho Você uns. nunca pensou em morar nos Estados Unidos? Eu já pensei, eu vou te falar que eu já pensei ali. Porque o Fiapo tá lá, O né? Fiapo tá lá, ele sempre fala, pô, vem aqui, vem dar uma clínica aqui.
Falei, Fiabo, o problema todo é tempo. Quem trabalha com o Bernardo, o tempo urge. Mas, assim, já pensei muito isso, já pensei em Portugal também, enfim, de qualidade de vida. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sou muito feliz aqui no Brasil, sabe? Eu moro no Rio de Janeiro, eu adoro praia, sabe? A rotina, com todas as dificuldades que o Rio de Janeiro tem, a gente sabe disso, né? De violência. Tenho filho que os dois vão de bicicleta elétrica para cá, para lá. O meu filho treina todo dia em Bangu, vai para o Subu, pega trem. E assim, enquanto não, talvez, eu sempre falo isso, eu não levar um susto muito grande, espero não levar, eu tô quase 60 anos, tô com 59, Não parece, não parece. tô com 59. Mas assim, eu acho que eu vou ser feliz aqui, entendeu? Com todas Sim. essas Dificuldades. dificuldades, essas mazelas que o Rio de Janeiro tem, o Brasil tem, eu sou muito feliz aqui. Eu quero. Tem uma frase sensacional que me disseram, me contaram, que é do Tom Jobim, quando ele morava em Nova York. Né? O repórter perguntou para ele assim, como é morar em Nova York? É uma merda, mas é Mas é bom. muito E bom. morar no Rio? É uma merda, mas é É bom. bom, é É, isso aí. é É mais ou isso aí, menos é isso. isso aí, é isso aí. Eu acho que eu já com a idade que eu tenho, eu tô feliz ali, eu não vou querer me aventurar mais, eu quero ter, assim, os prazeres, como eu falei. Eu vivo muito intensamente os poucos momentos que eu tenho de lazer, né, de final de semana. A gente agora jogou sexta-feira, né, contra o Paulistano, Barueri, aí voltamos no sábado. No domingo a gente já estava treinando, de manhã, de tarde, para depois, hoje já está aqui, segunda-feira em São Paulo. Agora, nesse sábado, eu cheguei na hora do almoço, eu fiz questão de, sabe, sair com meus amigos, sair com a minha mulher. No domingo, depois do treino da manhã, a gente foi comer uma pizza com meus filhos. Então, assim, vou dar um mergulho na praia, sabe? Eu acho que isso é o grande segredo, assim, eu aprendi, assim, e os meus familiares também a conviver dessa maneira. O pouco tempo que eu tenho, eu quero, sabe, viver bem, tendo prazer em fazer as coisas que eu Ai, gosto que realmente de bom, fazer. cara. Mas se você quiser morar nos Estados Unidos, fala com o É Alex dos isso Mesh. aí. Ô, Lucas, cadê você? Conta pra gente a mensagem de hoje. Ale Oliveira e amigos do Ataque e Defesa, que programa especial. Estou num lugar que eu acho que o Tabas frequenta muito, que é o aeroporto, que faz a ponte, a conexão entre os jogos, entre todas as atividades que ele precisa fazer. E é como é a Nexus Next, né? Que é o pavimento do caminho para o brasileiro vir morar nos Estados Unidos. E falando sobre Estados Unidos, tivemos o final das eleições agora. Donald Trump eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Isso potencializa a imigração legal. Você qualificado, com anos de experiência, você pode servir para os Estados Unidos. Não tenha medo, não tenha receio, porque nada muda. O que o próximo governo não admitirá é a imigração ilegal. São as fronteiras, são aquelas pessoas que estão aqui há muito tempo sem o documento, que cometeram crimes e que essas pessoas, sim, não podem estar nos Estados Unidos. Então, se você tem uma qualificação, se você é um empresário e quer trazer o seu negócio para os Estados Unidos, o melhor momento para você ter isso e proteger seu patrimônio, porque o dólar tende a se valorizar aqui nos Estados Unidos. O momento é agora. QR Code na tela, vem falar comigo, que certamente a gente pode te ajudar. Ale, a bola tá contigo e que craque que tá na sua frente, hein? Um forte abraço a todos, muito obrigado. Valeu, Lucas. O Lucas é o nosso corredor. Ele participou de uma prova esse fim de semana aí. Acho que correu 98 quilômetros já, tá? Monstro, E ele monstro. corre só em volta do castelo da Disney. É fofo, né? Ele mora em Orlando. Espetáculo, hein? Ele Espetáculo. tá cada vez mais magrinho. Cara, eu tenho tanto assunto pra falar contigo, eu tenho medo de chegar, o Bernardinho te ligar, falar assim, ei, não vai vir trabalhar hoje não? Pode ser, a Tô com... qualquer momento tá Pode desligado ali. ser, né? Ele vai entender, tem moral. Eu queria, a gente tem um pedágio pra fazer aqui, que é uma brincadeira que eu acho que vai ser bem dolorida pra você, cara. Que é o esse ou aquele. Como você trabalhou com todo mundo, com feminino, com masculino, a gente brinca aqui pra fazer uma seleção. Eu acho que é bem difícil, assim, pra você montar uma seleção. Mas eu pensei assim, eu vou fazer um esse e aquele com ele, que vai ser uma pancadaria boa. Pô, esse aqui é cruel, hein? Vai ser Eu cruel. tava preparado para fazer uma seleção. Tá preparado? Tava preparado, mas Não, acho que então a gente vamos lá. A gente pode trocar se você está preparado. Eu ia te Eu perguntar acho que assim. é cruel, porque é difícil. Mas Quem, ó, assim, ó. Só vamos pra, lá, quem é melhor para você? Bright ou Fabizinha? Fabizinha. Fabizinha. É porque eu trabalhei, né, Mais tempo, diretamente com a Fabi. Mas eu Trabalhei comecei 10 já anos falando com esse, ela. que eu já sabia Tá que você ia bom, falar isso, né? vamos lá. Fofão ou Fernanda Venturini? Muito difícil. Ah, já começou a ficar em cima do muro, é, não dá. Vamos é, acabar o podcast. isso.
Eu tive mais afinidade, assim, ao longo do tempo com a Fofão, eu diria, né? A Fernanda teve o jeito dela, mas talento fenomenal, pessoa diferenciada, mas, assim, eu acho que, como eu falei, o atleta não é só, né, a questão técnica, física, tem mais afinidade, né, com um, com o outro. A Fofão, ao longo do tempo, eu tive, né, o privilégio de ter, Uhum. agora, encontrado ela lá em Saquarema, né, ela como técnica da Sub-17, né? seleção. Enfim, a gente tem mais contato, assim, fora da quadra do que eu tive, apesar dela ser, Mas no né, a Paro esposa. Ímpar, Fofão. Eu vou com a Fofão. Beleza, beleza. Rodrigão ou André Heller? André Heller. O André Heller é assim também, porque é um cara que volto a falar, eu tive chance também, né, de trabalhar novamente com ele agora, né, na parte de coach, na parte mental, quando eu estava com o Renan, ele ajudou muito a gente naquele pré-olímpico. É um cara que eu tenho também mais contato fora da quadra, um cara, né, e tem uma história também com a gente, né, dele ter sido cortado lá atrás e ter dado a volta por cima, e, enfim, então acho que essa força de vontade do André e tal, acho que ele ganha um pouquinho mais de pontos do que o Rodrigão. Tem uma história incrível mesmo, assim, uma história vencedora absurda, assim, É, né? E um grande ele é amigo que eu tenho. sensacional. Também acho Sagitariano, ele faz incrível. aniversário 17 de dezembro, tá chegando, tô querendo ir pro churrasco em Campinas, só pra avisar. Deixa eu ver aqui. Jussiele ou Carolana? Carolana. Carolana, acho que ela teve mais espaço, sim, na seleção também. Acho que Uhum. ela hoje é uma referência, né, mundial. E também vem, né, da base ali, muito humilde e tal, como a Jusce, né? Mas a Jusce talvez tenha tido menos espaço em Mas foi um seleção, monstro também. mas também Meu foi um Deus. monte, de É o abdômen que eu longevidade. sempre quis ter, não é? Longevidade, ela é incrível, ela é maravilhosa também. Teve a chance, como eu falo, o voleibol é isso, né? Não é só dentro de quadra. Ela casou recentemente, né? É Semana verdade. passada com um dos outros assistentes que a gente teve também ao longo desses anos todos. Se conheceram na quadra ali, né? No treinamento e hoje, né? São casados, são felizes. Então, Que legal. é uma pessoa maravilhosa também que está no projeto do SESC ainda, Ah, né? Está trabalhando, né? No SESC, nos ajudando em clínicas, enfim. É uma pessoa maravilhosa também. Mas como jogadora, Carolana. Gabizinho ou Natália? Gabizinha, acho mais completa. Natália, maravilhosa também. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande e admiração pela pessoa também, além da Gabi. Gabi a gente viu também, né, novinha, conheceu ela quando veio do Mackenzie, né? Então, pessoa fantástica. Hoje, referência no mundo todo, não precisa nem falar dela. E a Natália tá aí, voltando também, né? Um pouco cruel, né? Essa coisa que a gente sempre fala, né? A pessoa quando sai da seleção, né? A nossa cultura é um pouco de esquecer, né? Ela foi um talento e continua sendo Mas ela tá um jogador diferente hoje em uma dia. jogadora diferente, mas é uma jogadora fenomenal Não, e uma pessoa maravilhosa. Adoro estar com ela fora de quadra. ela tá extremamente madura. A energia dela, enfim, eu acho que essa coisa da energia faz a diferença nessa definição entre um e outro também. Tá. Uma das perguntas que mais a gente faz aqui, que mais dá discussão. Ricardinho ou Maurício? Eu trabalhei mais tempo com o Ricardinho, né? O Maurício foi bem na fase final, né? Naquele ciclo ali em 2001 até 2004, até 2004. 2004. Eu acompanhei e participei desse processo, né? Da titularidade do Ricardinho, né? Que foi incrível também. Mas eu vejo o Ricardinho, assim, para mim é um fenômeno, porque, assim, é que eu falo, não é só o que ele fez tecnicamente, mas a questão mental. O Ricardinho foi um dos caras, né, extra classe que eu já vi de enfrentar uma dificuldade, de enfrentar um desafio e a coragem, né, de fazer, de arriscar. Eu acho que isso faz ele talvez ser diferente. O Maurício, eu não tive essa, né, Essa essa proximidade por tanto tempo. possibilidade de acompanhar, né, as dificuldades, né? O Ricardinho é aquele que na final a gente sempre brinca, né? Antes de entrar na final contra a Itália em Atenas, ele chega brincando na quadra de aquecimento. Vambora, quem tiver com medo, me dá a mão, vem comigo, que eu vou levar vocês e tal. Então, é um cara muito corajoso e com uma força mental, assim, incrível. Assim, ele tá entre... Tem alguns que eu coloco nessa questão, né, extra classe da força mental, né? O Ricardinho é um deles, né? O Serginho é outro, Bruninho é um, o Giba, não dá para deixar.
E o outro que é incrível, que também, né, se fala muito pouco, é o Lipe, né, o Chupita. É um cara assim que a força mental dele é impressionante. Só quem trabalhou, quem viu, né, naquele processo ali de 2016, na Olimpíada e tal, como ele se concentrava para os jogos, como ele entrava para os jogos mentalmente, né, no Maracanãzinho lotado com toda aquela pressão e chamando o time todo para ir junto com ele. E São o caras Chupita tem um negócio diferenciados. que é louvável mesmo, que ele se preparava para fazer esse exercício mental, né? Ele contava que ele vinha deitado na van É, para o jogo do Maracanãzinho. A última, tá? vai lá. Nesse vai outra aí, que é até fácil responder. Bernardinho ou Bruninho? Levantador. Ah, Bruninho, Tá? como levantador, com certeza. E ainda digo mais, vou aproveitar já que você perguntou entre um e outro, o Bruninho é um dos caras assim que o dia que ele quiser ser técnico, não precisa nem falar, você conhece, né? E por tudo, né, que ele entende de voleibol, entende, né, do lado humano, aí entra a questão, né, das gerações, talvez ele entenda mais ainda do que o Bernardo, porque ele, né, está vivendo isso. E o dia que ele entrar como técnico, não sei qual vai ser o caminho que ele vai seguir. Independente do caminho, ele vai ser um tremendo profissional, mas ele, um dia, se ele entrar como técnico, tenho certeza que ele pode ser melhor ou igual ao Bernardinho, A seleção que você veio preparada era masculina ou feminina? masculina. Então vai. Aí eu te pergunto, Vai perguntar. foi com os que eu trabalhei ou com os que Ah, eu vim não. jogar? De todos os tempos, né? Todos os tempos, do Brasil. Não, se você quiser colocar Não, vamos botar estrangeiro, do Brasil. tá. Vamos botar pensei no Brasil. Centrais. Vamos lá. Eu colocaria Amauri e Gustavão. São os mesmos centrais do José Nilton. Eu não vi a entrevista como um todo. Vi algumas partes do Josenil, mas não vi essa parte. Mas o Amauri é um cara que, né, não tem a mídia e tal, mas cara que Espetacular. fez história espetacular. E Gustavão. Oposto, eu colocaria o Marcelo Negrão. É um cara que foi realmente um fenômeno. Eu vi ele começando e foi, enfim, um cara espetacular. Apesar do André Nascimento, com a limitação que ele teve, né, de estatura, física e tal, fez coisas espetaculares que talvez também não tenha recebido o devido reconhecimento, que é um cara excepcional, mas colocaria o Negrão. Levantador, eu colocaria o Ricardinho. Líbero, Serginho. Ponteiro, que é para mim a grande questão. Eu colocaria três, assim, para mim que são tops que eu vi. Renan, Bernard e Giba. Colocaria esses três assim Mas só jogam dois, né? para disputar duas. Eu colocaria o Bernard e o Giba. Bernardo Então, e Gil. deixaria o Renan ali de stand-by, que de vez em quando ele sentia nos jogos mais importantes, ele ficava de fora. Nossa, ele vai responder. Cara, que sensacional. O Bernardo sofreu um acidente de moto É, agora há pouco é. tempo, mas já tá recuperado, tá Tá. bem e Ele é tal. fenomenal. E Volta e meia a gente se encontra, né, nesses campeonatos, ele é representante do Comitê Olímpico é, Internacional, então ele tá sempre. É um cara que. eu só. E aí eu falo mais, essa coisa também, né, da falta de reconhecimento. O Bernard é um que chega, né, numa Vila Olímpica e tal, poucos conhecem, nessa geração mais nova, entendeu? Não sabem Por causa da o rede que o Bernard social. foi a rede. Mas É que se ele, isso. tipo, porque eu entrevistei o Maraca aqui, né? E a gente falou, o Bernardo foi o primeiro inventor do merchan orgânico durante o jogo. É. Que ele ia A secar a mão na toalhinha, a toalhinha da toalhinha, Santista pra dar ele pra era, dar ele era os treinos. espetacular. Cara, Tabaixo, eu queria passar horas, mas você tem muita coisa que eu não perguntei, mas você tem que trabalhar essas coisas. A gente tem que combinar um Vamos segundo, lá, um vamos lá. segundo Mais pra set. frente aí, vai ter Um segundo sucesso aí set, na segunda poxa. temporada. A gente tem que fazer um papo de coach, alguma coisa assim e tal. A gente tá. O Paulinho Milagres é nosso parceiro aqui e Não, tal. legal, Fazer legal. um Eu tenho encontro. acompanhado, e vocês Porque, assim, têm e, tudo assim, para arrebentar. oportunidade para falar de vôlei mesmo, assim. Por que a gente tá defendendo assim? Por que tá bloqueando assado, sabe? Porque eu acho que é importante também disseminar isso aí, né? Porque você liga a televisão, o canal de esporte, não, o time tá jogando 3-5-1 e tal. Não, mas por que a gente tá defendendo com a bloqueio na 2 e o bloqueio, o defesa da 6 também para 2 tal? Sem dúvida. Deve ter um motivo para fazer isso. E queria agradecer muito, assim, sou seu fã desde que eu te vi pela primeira vez, antes mesmo de te conhecer, porque eu fico até emocionado de falar assim, porque são os amigos que me formaram, assim, né? O Gilvan é um cara sensacional, adoro o Gilvan.
que eu tenho contato até hoje. A gente tem um grupo de caras do Banespa que a gente tá junto sempre, assim. Isso é incrível. Né? A gente morava numa casa que morava o Giovanni, Marcelo Negrão, o Gilvan, era risada o dia inteiro e tal. E a gente falava de vôlei 24 horas por dia, assim, tal. Era muito vôlei, assim. Então, e eu lembro uma vez que nesse, né, era um projeto Banespa, chegaram o Ludwig e o Anjinho para fazer e tal. Cara, assim, eu joguei com eles depois na Telesp, com o Murilo Amazonas, assim, sabe? Então, a minha história vai se cruzando com várias pessoas que cruzaram a sua vida. Assim. Isso é muito legal. E saber que ninguém contesta a sua capacidade. Ninguém, eu nunca falei assim, não, Tabacho não tinha que estar lá. Não, pelo contrário, poxa, se o Tabacho estivesse num time, o Tabacho não sei. É mais ou menos isso, assim. Então, eu quero agradecer de imenso coração, assim. Estenda, né, os meus cumprimentos. Porque essa comissão técnica que tem você, Hélio Griner e chefiado pelo Bernardo, cara, eu acho que é a comissão técnica mais vencedora da história do esporte de todos os tempos. Assim. Se contar clube e seleção, cara, é impressionante. Assim. E já vi muitos anos começar o ano e falar assim, o time do Rio de Janeiro não tem um time mais forte, bota no papel. Aí é campeão. Porque vocês conseguem fazer, que é o primordial para qualquer técnico, que eu acho que é o mais orgulhoso de vocês, é tirar o melhor de cada atleta. E isso é nítido no resultado do trabalho. Obrigado. E para fechar, a bola de vôlei tá aqui. Eu quero que você diga o que é o vôlei na sua vida. Cara, o vôlei para mim é escola de vida, escola da minha vida. Né? Eu tive os meus ensinamentos, né, assim, dos meus pais, né? São questões assim que são inegociáveis. Sempre foi, né, as minhas referências, sempre foram as minhas referências, meu pai e minha mãe. E o voleibol, para mim, como eu falei, acho que é a continuidade dessa minha formação, né? Que você falou, de você poder, né, encontrar tanta gente bacana, né, ao longo desse tempo todo, né, de aprender com essas pessoas. Assim, eu sou um cara, né, que me considero muito humilde, né, assim, e não melhor do que ninguém, porque eu me considero assim um cara sortudo de ter tido oportunidade. No voleibol, a questão é oportunidade. Talvez tenha gente, né, muito melhor do que eu, mas que talvez não tenha tido a oportunidade que eu tive. Então, é a escola da vida. A vida é isso, né? Você aproveitar as oportunidades. O voleibol me deu a oportunidade de continuar aprendendo, continuar evoluindo como pessoa, principalmente, e poder conhecer, né, pessoas maravilhosas ao longo do tempo, poder, como você falou, hoje eu encontro atletas, né, que foram meus atletas de mirim, infantil, e que hoje são referências, cada um na sua área, poder ter esse respeito dessas pessoas, né, além da questão do técnico, né, me respeitarem como pessoa. Para mim isso que é a grande vitória. Então é a escola da vida o voleibol para mim. Você é professor nessa escola aí. Ricardo Tabacho, senhoras e senhores, muito obrigado. Valeu, Tabacho. Obrigadão mesmo. Prazerzão, tá? Prazer é meu. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. A gente agradece a Tizan que prepara todo esse conteúdo para chegar até você. Se inscreve aqui no canal Ataque e Defesa, faça a gente crescer ainda mais. Se você tiver uma empresa e está com problema ou quer melhorar a sua situação na tecnologia, né? Contrata soluções aí, a LPM Soluções em TI, para você dar um boom na sua empresa, crescer ainda mais. Quer morar nos Estados Unidos, já sabe, Nexus Nest. Fala com o Lucas Negrin. Se você quiser se tornar nosso parceiro, entre em contato aqui com a gente e vem fazer parte da família Ataque e Defesa. Vamos fazer esse vôlei crescer ainda mais. Aí, pô, vocês fiquem bem. Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau.